Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Clubecast. E galera, vocês estão vendo aí que o cenário tá um pouco diferente, porque hoje a gente tá fazendo um episódio especial, né? Estamos no dia 14 de abril, pessoal, a gente tá na Semana Santa, né? Que é uma data aí religiosa para muitas pessoas. E vocês sabem que eu gosto de trazer gente para falar sobre momentos especiais como é esse, né? A data da Semana Santa é um momento de a gente poder refletir, né? Um momento de transformação, de fé para muita gente, independente da religião de vocês, a gente gosta de trazer essa mensagem, né? E a gente trouxe aqui um convidado mais que especial para falar sobre o tema. Seja muito bem-vindo, Padre Josileudo Queiroz, que inclusive é muito difícil alguém não te conhecer, viu? Obrigado, Bruno. É uma alegria estar aqui com você, com o seu público. Falando dessa semana que é tão importante para nós e para muitas outras pessoas, que é a Semana Santa. Então, muito obrigado pelo convite. E você que vai nos acompanhar, pode ter certeza que você não vai se arrepender, porque vai ser muito massa esse episódio aqui. Viu? Mas a gente vai falar sobre esse bordão, né? E sobre sua presença, inclusive, no digital, galera. Vocês que acompanham aqui o Clubecast para falar de negócio, pessoal, aqui a gente também vai fazer, com certeza, uma assimilação, né? A gente vai escutar aqui a opinião, inclusive, do padre relacionado a isso. O que a gente pode aprender com a Semana Santa, né? Para negócio e tudo mais. Esse é um papo bem legal. Galera, aqui a gente vai mergulhar no significado dessa semana tão importante, né? E como a gente pode aprender com ela na nossa vida, no nosso cotidiano, né? E como a gente vai poder realmente extrair vários insights aqui para vocês. E galera, pra gente poder começar aqui o episódio, né? Vocês sabem que eu gosto de apresentar aqui os convidados. Mas aqui no meu roteiro só me dizendo assim, Padre Josileudo, é o que é padre? Foi bem simples e objetivo. E a melhor definição, a mais completa, né? Sou padre há 18 anos, daqui da Arquidiocese de Fortaleza. Atualmente sou pároco lá na paróquia São José Operário, que fica ali no bairro Araturi, em Caucaia. Não é? Sou natural de Fortaleza e criado em Aquiraz. Não é? Sou da praia, aprendi a nadar na praia e, graças a Deus, eu estou aí na missão, como eu já falei, há 18 anos. Entendi. E padre, sempre a gente gosta aqui de começar o Clubecast contando um pouco da trajetória, né? Isso. Como foi aí tua infância, tua adolescência. Super normal. Esse intuito, esse chamado para ser padre. Para ser padre, né? Como foi essa questão? Eu costumo falar que não houve nada de extraordinário na minha vida, a não ser o chamado de Deus para ser padre. Bom, eu cresci de uma maneira muito livre, não é? A gente cresceu na rua, brincando, a gente tinha uma liberdade maior, né, disso, que faz falta hoje, infelizmente. Sim. Sempre gostei das coisas da igreja. A minha família é muito ligada à igreja, né, à igreja católica. Meu avô materno era sacristão, ou seja, aqueles que cuidavam da igreja. Sim. Minha avó materna, né, esposa do meu avô, era muito religiosa e me apoiava muito na minha vivência de igreja. E meu pai era muito devoto de São Francisco de Assis. E a gente sempre ia, todo ano, para o Canidé, né? Ele tinha um caminhão, fazia um pau de arara, e a gente amava aquilo porque era uma aventura para nós. Então a minha vida foi muito assim, foi muito comum, sempre gostei muito de lazer, de esporte, praticava vários esportes, jogava vôlei, futsal, a gente participava de muitos torneios, também gostava muito de quadrilha junina, né, de ir pra festa, namorar, é normal, muito normal. Sim. A minha história é muito normal. Sim, não é uma pessoa comum, né? É muito comum, sim, não é? Mas, mesmo com todos esses episódios comuns, eu me senti atraído muito forte pelas coisas da igreja, né? Eu admirava demais o padre ali celebrando, eu ficava encantado com aquilo. Aí me tornei coroinha, né? Fui um bom tempo coroinha, depois, já na juventude, comecei a definir um pouco mais do meu chamado, não é? E foi aí uma descoberta de que realmente Deus me chamava para o sacerdócio, para a vocação. E depois que eu entrei no seminário, a gente passa estudando 8 anos, depois mais um ano de diácono, são 2 faculdades que a gente faz, filosofia e teologia. E aí eu fui ordenado padre no dia 24 de novembro de 2006. 2006. Vou fazer agora 19 anos. Caramba. E essa é a minha vocação, minha trajetória, entendeu? Legal. E já, padre, entrando aqui um pouco já no nosso tema que a gente vai trabalhar, né? Qual a representatividade, né, da Semana Santa para a Igreja Católica? Pois é. A gente, na Igreja Católica, a gente
celebra mesmo a Semana Santa, né? Sim. Não é nada representativo, é uma realidade. Então, através das celebrações litúrgicas, que tem toda a Semana Santa, começa no domingo de Ramos, não é? Sim. A gente tá falando na segunda, começou ontem. E começou ontem, sim. Isso. Começa no domingo de Ramos e termina no domingo de Páscoa. Sim. Então, a Semana Santa, por exemplo, quando a gente diz assim, estamos na Semana Santa, porque começou domingo, com o domingo de Ramos, e vai até o domingo de Páscoa. Então, todas as celebrações, elas são voltadas para os últimos momentos da vida de Cristo. Sim. Não é? O que ele fez antes de ser crucificado. Então, esta semana toda, ela fala sobre isso, ela celebra isso, ela atualiza isso, não é? É uma maneira que nós temos de atualizar os últimos momentos de Cristo, que culminam com a paixão, morte e ressurreição. Então, para nós católicos, é uma atualização. Quer dizer, não é que Cristo está morrendo hoje novamente, não é isso. Sim. Mas as celebrações nos colocam dentro desse mistério. Sim. Colocam dentro dessa realidade que foram os últimos momentos de Cristo. Né? É a principal data da Igreja Católica? É a principal data. Né? Depois dela vem o Natal. Sim. Mas a principal data, a festa mais importante para nós católicos é a Semana Santa, culminando com o domingo de Páscoa, que é a ressurreição. E agora vamos pegar um pouquinho aqui na história, né, da Bíblia e tudo mais, até para o pessoal que é cético, né? A gente, existe comprovações que, de fato, né, tipo assim, que Jesus existiu, né? Isso é fato, né? Que tem muita gente que tem essa dúvida, né, independente da religião, né? Por mais que acredite que era um profeta, enfim, tudo mais, não acredite realmente na figura religiosa, mas, assim, é fato que existiu realmente Jesus. Olha, os historiadores sérios, que não são religiosos, ou seja, ligados a uma religião ou ao cristianismo, eles já comprovaram que, de fato, existiu essa pessoa, esse judeu, não é? Chamado Jesus de Nazaré. Não é? Aquilo que está em volta da pessoa de Jesus de Nazaré, que nós cremos, né, como religiosos, é a nossa parte, não é? Ou seja, a gente acredita na existência dele, a gente acredita que ele existiu e quem ele é para nós. Os historiadores, aqueles que nos dão, não é, os elementos concretos da história da humanidade, já comprovaram em vários momentos que existiu esta pessoa chamada Jesus de Nazaré e que de fato também foi crucificado, não é, que foi uma pessoa muito importante na época. E, inclusive, é muito, muito interessante dizer isso, que tem religiões não cristãs, como o islamismo e o judaísmo, que também dizem a mesma coisa. Que não negam a existência de Jesus de Nazaré. Mas o que ele é, né, que ele é o Salvador, o Filho de Deus, isso já entra na questão da fé. Então, para nós, ele não só existiu, como ele existe, né, ressuscitado, e é o Filho de Deus e é o Salvador. Que isso a gente não pode negar, porque por mais que o pessoal seja cético em relação a isso, mas isso é comprovado. Né? Isso ninguém pode negar a existência dele. Realmente pessoas sérias que não são religiosas e quando buscam um estudo também sério da história da humanidade, vai se deparar com ele. Vai se deparar. Ao longo da caminhada, vai se deparar com ele. Entendi. E em relação à Quaresma, que tem um pouco antes da... Então, nós estamos na Semana Santa. Então, o que é a Quaresma? A Quaresma são 40 dias, começa na quarta-feira de cinzas, de penitência. Não é? Qual a relação com o Carnaval, inclusive? Olha, é porque, assim, nós vivemos... Parece que é aquele momento de festa e de repente... nós vivemos no Ocidente o calendário gregoriano. Não, São Gregório foi um papa, não é? Ele, e era muito inteligente. Então, por exemplo, os cantos gregorianos, que muita gente conhece e que são uma beleza de se ouvir, São Gregório Magno, ele era muito inteligente. Era uma pessoa fantástica, tanto espiritualmente, religiosamente, na palavra de Deus, como também em várias outras ciências. Então, ele
fazendo os seus estudos, o que ele faz? Ele percebe que ao longo da caminhada do povo de Deus, tanto dos judeus como dos primeiros cristãos, havia um período de penitência. Ou seja, semelhante àquilo que Cristo viveu no deserto. Ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, Sim. jejuando, em oração, se preparando para a sua missão. Então, havia entre os cristãos, então, esse período de penitência. Então, olha, vamos viver a quaresma, vamos viver o tempo de penitência. Então, vamos, antes da quaresma, fazer festa, nos divertir, tomar vinho, comer carne. Carnaval é a festa da carne. Carne de comer, Sim. né? Carne de animal. Sim. Então, o povo se preparava para a quaresma fazendo isso, festas, se divertindo. Porque ia entrar num período longo de penitência, que é a quaresma. A penitência seria um sacrifício? Como? A penitência seria um sacrifício? É um sacrifício, né? Que nós chamamos na Igreja Católica de mortificação. Mortificação. Por exemplo, ninguém sabe o que é que eu estou bebendo aqui. Então, é algo, digamos assim, que me traz muito prazer, que costumeiramente eu estou tomando. Então, o que é que eu faço? Não, isso aqui sempre eu tomo. Diariamente, várias vezes ao dia. Então eu vou na quaresma me abster disso. E ofereço isso para que eu seja mais humilde, mais fraterno, Sim. mais humano. A penitência quaresmal, ela sempre tem um objetivo. Eu preciso mudar. Eu preciso ser mais humano, mais gente, mais amigo, não é? Mais fiel. Então, a gente faz a penitência quaresmal. Aí, por isso que ficou, para concluir a questão do carnaval, o que nós temos hoje não é aquilo que é da origem, mas sim está na origem da fé judaica cristã. Sim. Porque o cristianismo, a gente nunca diz, não existe um cristianismo puro. O cristianismo, ele bebe do judaísmo. Sim. Jesus era judeu, que esperava o Messias, o Salvador. Então, essa tradição de se celebrar esse período quaresmal vem muito daqueles judeus que se tornaram cristãos. Então, por isso a relação do carnaval, a festa da carne, da comida, dessa maneira como eu estou dizendo, porque entrar nesse período longo de penitência, que era quaresma. Para quê? Para que agora, na Semana Santa, a gente esteja preparado espiritualmente para celebrar, por isso que eu falei, para nós são acontecimentos, Sim. Não é? A paixão, morte e ressurreição de Jesus. Bacana. E Jorgiano, bota aí a marquinha da Jardins Gourmet, pra gente poder comer aqui as coisas, né? Exatamente, tá aqui muito na mesa, bem. Tá ficando gelado, coloca aí pra poder agradecer aqui a Leônia, que mandou isso aqui pra gente, ó. Jardins Gourmet, o primeiro empório gastronômico saudável do Brasil, low carb e cetogênico. Então, se o padre aí tiver numa pegada fit, viu? Aqui, ó. Estou. É certinho pra você. Já sei onde devo ir. Jardins Gourmet. Aí, viu? Muito bem. Leônia, deixa eu até fazer aqui um vídeo aqui pra Leônia aqui pra mostrar que a gente tá comendo. Degustando Pode aqui as coisas dela. Vídeo, Olha aí. Olha aí, minha amiga Leônia. A gente tá aqui no Clubecast, ó. O Jardins Gourmet. O padre aqui disse que tá fit, viu? Está fit aqui. Perfeito, já. perfeito. E a gente vai degustar aqui, ó, enquanto a gente bate o nosso papo. Estamos aqui no Hub X, ali o Jorgiano, ó. Daqui a pouco a gente tá os rapazes ali também acompanhando o episódio, né? E aqui a gente já tá degustando aqui o Jardins Gourmet, totalmente saudável. Show. E aí, você não quer não degustar aqui? Tudo bem. Pode vir? Não, quero não, deixa. Vai, quer ver? Um pra você, um pra ele aí, deguste lá. E o que que acha. Depois vamos abrir isso aqui, né? Isso que deve ser algum suco lá, tudo é saudável lá, não sei aí. Show. E o suco de uva, será que foi porque foi já na pegada da Semana Santa já? Eu acho que sim, viu? E galera, vamos voltar aqui ao nosso papo, né? Está em sintonia. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa representação, tanto do pão quanto do vinho, né? Como é que a gente tem essa representação. Mas esse momento, padre, da Semana Santa, né? Pra gente que tem fé, que é fiel e tudo mais, esse é um momento, assim, de reflexão. O que você acredita que seja... Como a gente falava, né? A Semana Santa é o momento mais importante da fé católica e de outras igrejas cristãs. Então... O que a gente deve fazer essa semana?
Então, essa semana, ela é um convite a uma verdadeira moderação, não é? Ela é um convite a uma verdadeira reflexão do sofrimento de Cristo, da sua mensagem, da sua pessoa, do seu amor, não é? A gente pensa que a Semana Santa, por exemplo, a Sexta-feira Santa, que logo estaremos celebrando, é dor, é sofrimento, mas é amor, não é? São João da Cruz, que é um santo católico, místico, ele dizia assim, né, em relação à cruz de Cristo: todos nós seremos julgados pela cruz do Senhor. Ou seja, o que é a cruz de Cristo? O que é que nós celebramos na Semana Santa? Por isso que é uma semana de muita moderação, oração, reflexão. O amor de Deus que se derrama por nós, na cruz. Ou seja, ele morreu por quê ali? Ele morreu pelos nossos pecados. Mas o que significa isso? Uma prova contundente de amar, né? Não há prova maior de amor do que dar a vida pelos seus amigos. E nós somos seus amigos, porque cada pessoa da época, antes e depois, estava ali sendo lembrada e trazida naquele momento. Então, a Semana Santa é isso. É um momento de você parar para pensar mais profundamente, até porque os textos bíblicos que são lidos, proclamados nesta semana, eles são muito fortes, porque vai apontar exatamente para isso, né? Para essa entrega de amor de Jesus. Então é muito forte a Semana Santa. Quando você entra no espírito das celebrações, você se percebe dentro do mistério da entrega do amor de Jesus por nós. Entendi. E como a gente consegue equilibrar, né, esse momento com nossa rotina do dia a dia, que às vezes é normal. Por exemplo, você não vai parar de trabalhar, você não vai parar de estudar, mas você pode muito bem, no seu trabalho, no seu estudo, tirar um tempinho para você fazer uma reflexão. Sim. Não é? Na hora do almoço, na hora do intervalo, naquele momento que você diz assim, não, agora eu posso sim parar para conversar com ele. Não é? Para viver aqui no meu trabalho, ou com meus colegas, ou sozinho, aquilo que é o significado, o mistério desta semana. Então, a minha rotina, ela continua a mesma. Só que eu faço aquilo que eu estava dizendo, né? Eu modero as palavras, modero o olhar, modero a comida, não é? Modero os instintos naturais que a gente tem. Sim. Entendeu? Então, não é que a gente vai mudar a rotina no sentido de que eu não vou para trabalhar. Não, vou, claro. Mas eu vou fazer isso de uma maneira mais modesta, uma maneira mais moderada, uma maneira mais simples. Entende? Eu sou muito vaidoso, eu sou muito vaidosa. Não, eu não vou me preocupar tanto hoje com a vaidade. Sim. Né? Eu vou me preocupar mais com a reflexão em determinado momento. Assim a gente vai conseguindo. Legal. Entendeu? E outra pergunta até interessante. Por exemplo, as músicas, né? O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu procuro ali no celular, moderar. Sim. Entende? Porque também é um momento ali, como você comentou, né? O principal momento ali de reflexão, inclusive na parte da Igreja Católica, né? Claro que não é só na Semana Santa. Se quiser botar mais Claro que não é só na Semana Santa que a gente deve fazer isso. Mas, por causa do que ela significa, do que esta semana significa, então a gente faz isso de uma maneira mais, digamos assim, mais forte. Sim. Não é? Mais representativa. Sim. Entendeu? E outra pergunta que eu tenho até aqui, né? Como é que o sacrifício de Jesus, você poderia fazer uma correlação para a nossa vida pessoal ou profissional de relação a significado? Olha, todos nós que estamos aqui acompanhando, Bruno, veja bem, a gente precisa de coisas muito concretas, muitas vezes até para acreditar. Sim. Não é verdade? Tem uma palavra na escritura que diz assim, amigos de ocasião.
Há amigos que são amigos apenas de mesa, não é? E tem amigos que são verdadeiros. Preste atenção. O que representa a vida, o ensinamento, a cruz de Cristo para nós? Sim. Alguém que não nos questiona, alguém que não nos critica, alguém que não nos julga e que, ao mesmo tempo, nos ama tanto ao ponto de se fazer sacrifício, entrega por amor a nós. Essa experiência, ela supera todo tipo de interesse humano, sabe? Às vezes a gente tem relações de meros interesses, ou por causa de interesses. Sim. Enquanto que a relação com Cristo e Cristo conosco é livre. Por isso que eu estava falando que para nós esta semana, ela é a manifestação do amor de Cristo por nós. Sim. A cruz de Cristo é o amor dele por nós. É alguém que está amando... A ponto de entregar a própria vida. Exatamente. Né? Então, é essa realidade que vem nos ensinar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque eu posso muito bem ser teu amigo, sim, ser amigo de alguém, por aquilo que você pode me oferecer. Uma vantagem, uma repercussão positiva para mim. Jesus não olha isso. Cara, nós somos tão maus, pecadores, invejosos, caluniadores, gostamos de intrigas. E mesmo assim ele não deixa de se relacionar conosco no amor. Exatamente para que a gente seja diferente, não é? Tem uma passagem que ele diz assim, ó: sede misericordiosos, não é? Com todas as pessoas, não julgueis, não condeneis, não tenha inveja, não é? Sim. Ou seja, são palavras muito do cotidiano. Sim. E é isso que nós vivemos, não só na Semana Santa, não só nesta semana, mas através dos seus ensinamentos, através da sua palavra. Sim. Entendeu? E a gente está comentando muito sobre a questão até dos pecados mesmo, né? Uhum. Porque Jesus foi uma pessoa que não teve pecado. Não. Nenhum pecado. Como é que a gente consegue... Porque assim, a gente tem que ser mais parecido com ele. Eu acho que esse é o nosso propósito. Exatamente. A palavra de Deus diz, ele se tornou semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Por quê? Agora eu vou entrar eu preciso entrar no aprofundamento, numa fundamentação bíblica, bíblico-teológica. Não é? Quando Deus nos criou, ele não criou o pecado. Tá? Então o pecado não é criação de Deus. Certo. A Gênesis, ou seja, o que é o livro do Gênesis, né? É a origem, né? Sim. A origem da humanidade, criada por Deus, é sem o pecado. Porque o pecado, ele tira aquilo que a palavra de Deus diz que nós fomos feitos, a imagem e semelhança de Deus. Então, o pecado é uma caracterização do ser humano. Entende? Então, Cristo, que é o Filho de Deus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, ele veio exatamente para nos devolver aquela imagem e semelhança na qual fomos criados por Deus, originais, sem o pecado. Sim. Então, ele não poderia, ele se fez homem, nascendo da Virgem Maria, mas ele não poderia ter pecado, porque se ele tivesse pecado, ele não poderia tirar o pecado do mundo. Sim. Entende? Então ele é o Salvador, é o Messias, se tornou homem como nós, exceto no pecado, porque o pecado não faz parte desculpa, da criação de Deus. Sim. Pelo contrário, o pecado, ele desfigura a criação de Deus. Ele mancha a nossa imagem e semelhança. Então Cristo, ele veio devolver isso. Sim. Não é? Então, o que ele faz? Ele restaura, por isso ele é aquele que veio restaurar a criação, libertando a criação, libertando a humanidade dos seus pecados. Então, quando a gente ressuscita semelhante a Cristo. Glorioso. O que significa isso? Sem pecado. E sem mais a condição de pecado. Então, por isso que ele não podia ter pecado. Agora ele se fez pecado. Sim. A palavra de Deus diz que ele assumiu a nossa condição de pecadores. O que é a cruz de Cristo?
A cruz de Cristo era para nós, não era para ele. Sim. Então ele assumiu por nós. Então é isso que ele é. Ele é aquele que veio, enviado pelo Pai, ao Filho de Deus, Pai, para nos dar a salvação. Assumindo a nossa natureza humana, tendo amigos, tendo inimigos, comendo, se divertindo, chorando, Sim. entendeu? Mas com essa missão de trazer para nós a salvação. Sim. Eu até lendo um pouco a questão da Bíblia, pode aproveitar aí para comer, que eu vou até deixar um recado aqui pro pessoal enquanto o padre come aqui outra coxinha. Galera, aproveitando, ó, vocês estão acompanhando aí o Clubecast nesse episódio especial, né? Aproveita aí para poder seguir a gente, acompanhar, né? Se inscrever no canal. E se inscreveu, Jesus tá vendo. Tem muita gente que acompanha a gente aqui que não só assiste e não se inscreve. Né? Escreve aí porque a gente tá com uma meta muito ousada aqui no YouTube, galera. A gente tá crescendo muito no Instagram, mas a gente quer crescer aqui no YouTube também, né? Então ajude a gente a bater nossas metas pra gente poder ganhar nossa plaquinha, colocar aqui atrás. Você tá ajudando muito esse movimento que a gente tá fazendo. A gente fica muito feliz com isso, né? E por isso que a gente traz convidados especiais, pessoas aqui realmente de renome, para levar esse conhecimento para vocês, como a gente tá trazendo hoje. E, padre, voltando até aqui o nosso tema, né, em relação até, a gente vai entrar um pouco depois na questão dos últimos dias, né, de Jesus, né, que realmente é um tema, assim, muito delicado, porque para mim, quando você fala da questão lá do sacrifício, né, quem não leu a Bíblia, mas quem acompanhou em filmes, né, você vê que mesmo ele sendo crucificado, mesmo todo mundo contra ele, ele ainda perdoa lá na cruz, né? Ele fala que perdoa porque não sabe o que tá fazendo. Pra mim, isso é tipo assim, é a máxima do amor. Porque a gente já tem, eu acho que por si só, galera, aquele sentimento, assim, vamos ser sinceros, né? Tipo de vingança. Porque Jesus, era Deus. Então, acho que qualquer momento, gente, usar todo o poder dele e acabar com aquilo, né? Na cruz, ele é desafiado. Tu não é o filho de Deus, desce daí. Sim. Né? Na cruz, ele é escarnecido, cospem nele, zombam dele. Na cruz, ele demonstra toda a solidão, toda a dúvida humana. Sim. Meu Deus, por que me abandonaste? Na cruz, ele é generoso. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E na cruz, ele é Deus. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quando você olha para a cruz de Cristo, esse é o convite da Semana Santa. Sim. Olhar para Cristo. O que é que ele nos ensina nos seus últimos momentos? Ele nos ensina a sermos fiéis. Ele foi fiel. Não é? Sim. Na época de Jesus, e a gente estava falando aqui dos historiadores, né? Sim. Os historiadores sabem muito bem disso. A data é essa mesmo, padre? Tipo, o mês é esse, de acordo com a história, ou não? É exatamente aquilo que eu estava falando, né? Como não há, na palavra de Deus, uma marcação de tempo, sim, né? Na sexta-feira do mês tal, não tem isso. Só fala que foi numa sexta-feira e que foi na hora nona, que é às 3 horas da tarde. Tá, né? Uma sexta e às 3 horas. Às 3 horas, sim, não é? Isso a Bíblia fala. Agora, como eu estava falando de São Gregório Magno, então São Gregório Magno que organiza esse calendário ocidental que os orientais já não celebram como a gente celebra nessas datas. Eles celebram a Semana Santa, eles celebram algumas festas, mas em outras datas, porque eles seguem um outro calendário, que eu não me recordo agora qual é. É o calendário, nós somos calendário gregorianos, eles seguem o calendário juliano, se eu não me engano. Sim. Sabe? Juliano, acho que é. Então, veja bem. Então, esse é o convite da Semana Santa, esse é o convite que a igreja faz, que a palavra de Deus faz, de olhar para Cristo. Exatamente nessa perspectiva que você destacou, não é? Puxa, é tanto amor que sim, perdoa até aqueles que o estão matando. Sim. Não é? Quer dizer, é o mistério do amor de Deus que nós só conseguimos entender quando a gente experimenta. Sim. O amor, ele não é ensinado. O amor, ele é experimentado, ele é vivenciado. E quando você experimenta esse amor de Deus na sua vida, você vai entender naquilo que é possível da gente entender, claro, a dimensão do amor de Deus por nós. Não é por isso que no final de tudo seremos julgados pelo amor.
Sim. Entendeu? E nessa semana também é fundamental a questão de a gente liberar o perdão? Todo momento, sim. Não só na Semana Santa. Sim. Mas de modo particular nesta semana, exatamente por algo que é tão forte, né? Sim. O perdão de Deus por nós. Sim. Não é? Quando Cristo morre na cruz, ele morre para nos perdoar. Ele morre porque nós somos pecadores. São Paulo vai dizer que quando nós éramos pecadores, ou seja, antes de ter o perdão, sim, Cristo deu a vida por nós. Então, ele morre pelos pecadores, nós. Ele morre por aqueles que são maus, por aqueles que fizeram e fazem o mal. No final, só para aqueles que não merecem. Pois é, nós não somos merecedores. Sim. Por isso, mais uma prova de amor. O amor, ele não escolhe. O amor ama. Sim. O amor não seleciona. O amor abrange. Não é? O amor, ele não diz, é você não. O amor quer todos. Por isso que a dimensão da cruz de Cristo, que nós estamos celebrando, nessa semana, e sexta-feira, nós iremos celebrar a Sexta-feira Santa, é exatamente para dizer isso, que o amor de Deus, ele abrange a todos, ele alcança a todos. Sim. Ele não seleciona, ele não distingue a quem vai amar, não. É para todos. Sim. Agora, entrando um pouquinho aqui na história, né, na trajetória até a questão da cruz. A gente está na segunda-feira, né, e isso vai acontecer na sexta. Isso. Né, mas durante esse período tem toda uma trajetória, né? Tem um lance lá da reunião com os discípulos, tem tudo aquilo que a gente entrasse pouco aí na história. A gente entra um pouco na cronologia, né? Sim, na cronologia. Pois então, depois do Domingo de Ramos, que nós celebramos ontem, o que acontece? Jesus está em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém. Vamos só voltar um pouco. Domingo de Ramos representa... O nome Domingo de Ramos representa alguma coisa? Representa. Porque foi a entrada dele em Jerusalém. O Ramos é o... O Ramos por quê? Porque quando ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, certo, não é? E já vou aqui me antecipar a sua pergunta. Por que no jumentinho e não no cavalo e não a pé? Sim. Não é? Porque eu acho que, para quem não sabe, os reis... Sim. Eles não montam em cavalos, eram nos jumentos. Entendeu? Isso era para querer algo de paz ou não? Porque era o significado de autoridade de alguém que é distinto dos outros. O rei, entendeu? O rei ia no jumento? Era. Entendeu? É algo interessante isso. Porque lá no profeta Isaías diz, Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti montado no jumento, filho de uma jumenta. Para dizer que é mesmo um animal. Então ele entra em Jerusalém, né, como rei montado no jumento, sendo aclamado por todos. Aí o que o povo faz para aclamar? Tira os ramos das plantas e fica aclamando. Por isso, Domingo de Ramos. Porque, segundo a tradição da igreja, foi no domingo, primeiro dia da semana, que ela entrou em Jerusalém. Sim. E por isso, Domingo de Ramos. Certo. Porque nós queremos também aclamá-lo como nosso rei. Então, o que a gente faz? Pega os ramos. Entende? Então, domingo palmas de plantas para aclamar Jesus. É a chegada, né? É a entrada dele em Jerusalém. Então, que inclusive na Igreja Católica tem um Ramos também, né? Sim, ontem foi celebrado isso. Sim, massa. E é bonito. Sim. É muito bonito. É muito massa, né? É muita massa. Eu canto que todo mundo canta, até que não é católico. Hosana Rei, Hosana Sim. Cantamos, sim. Aí, então, o que acontece? Ele entrou em Jerusalém ontem, Domingo de Ramos. Então, ele está em Jerusalém. Certo. Então, é em Jerusalém que ele vai vivenciar os últimos momentos. Ele não sai mais dali. Não é? E ele já sabia disso? Sim. Já vai sabendo que sim, realmente... ele até prepara os discípulos para isso. Eu devo ir a Jerusalém. Até porque antes mesmo o pessoal já estava atrás de arrumar uma emboscada ali, né? Por quê? Porque Jerusalém é chamada a cidade do grande rei, que é Davi. Sim. Né? E o Messias é descendente, biologicamente, de Davi. Do rei Davi. E quem dá essa descendência a Jesus, como descendente de Davi, é São José, que nós celebramos no dia 19 de março. Sim. Né? Que é até padroeiro do Ceará. Sim, que foi feriado. Isso, exatamente. Então, quem dá a descendência de Davi a Jesus é José, São José. São José era da descendência de Davi. Então, Jesus está em Jerusalém, então ele vai vivenciar os últimos momentos. Hoje, na segunda-feira, ele continua pregando com seus discípulos. Estou fazendo aqui a cronologia.
Isso. Segunda é pregação. Continua na pregação e instrução dos discípulos. Sim. Segunda-feira, terça-feira, amanhã também. Certo, continua nessa preparação para os discípulos viverem os últimos momentos com ele. Aí na quarta-feira já começa o peso, né? O que acontece na quarta-feira? Nós celebramos na quarta-feira a chamada Quarta-feira das Trevas. Quarta das Trevas. Por quê? Porque foi na quarta-feira... Pesado. Por que Quarta-feira das Trevas? Porque foi na quarta-feira que um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, já começou, não é, a preparar, junto com alguns chefes dos judeus, não é, a traição de Jesus. Não é? Quer dizer, um amigo... Discípulo que estava comendo junto... Que vai traí-lo. Então, é Quarta-feira das Trevas exatamente por isso, porque vai ser aí já começando a traição de Judas, né? Sim. Onde ele vai trair Jesus e depois vai vendê-lo por 30 moedas de prata. Sim. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira começa o que nós chamamos Tríduo Pascal, né? O que é isso? São os 3 dias... Tinha aqui essa pergunta. Tá aqui. A importância da Tríduo Pascal do Tríduo mesmo. Pascal, né? Quinta-feira Santa, sexta-feira da Paixão e sábado de Aleluia. Isso, sim. Pronto. Bacana. O que acontece na Quinta-feira Santa? Jesus, para nós católicos, nós cremos nisso, ele celebra a primeira missa, ou a última ceia. Sim. Não é? É exatamente... Na quinta. Na quinta-feira. Sim. Ele celebra a última ceia, ele lava os pés dos apóstolos e institui o ministério sacerdotal, o novo ministério sacerdotal, né? Sim. Como ele vai dizer, da nova e eterna aliança. Ele ali institui o que nós chamamos na Igreja Católica de Eucaristia. Que é a Santa Missa. Sim. Não é? Que também pode ser chamada de última ceia, não é? Depende da preferência de quem queira. Então aqui seria a primeira missa. Primeira missa. O que acontece aí? Inclusive eu queria até entender, tipo assim, se nesse momento tem todos os atributos da missa que tem atualmente? Não, o essencial sim. Né? Sim. Porque o que é a ceia judaica? É uma celebração da Páscoa judaica. Né? E o que é a Páscoa judaica? É exatamente a celebração da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Sim. Não é? Então, Jesus institui a nova Páscoa. Por isso que ele diz, né? No meu sangue, na minha carne. Então, o essencial da última ceia, a gente mantém. Que é o quê? A entrega de Jesus, ele pega o pão ázimo. O que é um pão ázimo? Que é o pão aqui que eu já te mandou? Pronto, é um pão sem fermento. Sim. Não é? Um pão que só leva água e massa. Certo. Né? Era a comida também dos pobres da época de Jesus. Sim. E o vinho, sem adicional de açúcar, sem adicional de álcool. O vinho com fermentação própria da uva. Era um suco? Era, mas fermentado. Um suco fermentado. Fermentado. Sim. É porque se demorar um pouco mais na fermentação, vira o álcool, né? Exatamente. Sim. Mas por quê? Porque como nós aqui no Ceará é muito comum a gente ter plantas frutíferas, sim, né? Dependendo do local, tem gente que tem mangueira, sim, cajueiro, não é? No sim, seu quintal, sim, não é? Laranja. Lá é muito o quê? Uva. Sim. Né? O pessoal tinha muitos... É comum ter nas suas casas, né? As uvas. Né? Então, eles fazem o quê? Eles tiram dali mesmo e ali mesmo preparam o suco para tomar ali. Sim. Entendeu? Era uma planta comum na época. Comum, sim. Exatamente. Era aquilo que era comum. Sim. Então, o que é que Jesus faz? Ele pega esses 2 elementos, o pão ázimo, pão sem fermento, e o suco de uva fermentado, sim, e elabora uma nova realidade. Ele cria uma nova realidade. Sim. Ele diz, né? Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Sim. Tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue. Então, para nós católicos e para outras igrejas cristãs, né, como os ortodoxos, sim, a gente crê firmemente que Jesus deixou para nós, na missa, na última ceia, a sua presença real. Sim. Na consagração, né, na bênção do pão ázimo
e do vinho consagrado. Todos comeram e todos beberam. Todos comeram. Até Judas. Até Judas, né? Até Judas. Por quê? Porque, olha que interessante. Porque na quarta ele sabia que ele ia ser traído aqui. Exatamente. E é aí, nessa última ceia, depois que Jesus lava os pés dele, não é? Sim. Que Jesus diz para ele, fazes o que tens que fazer. Que inclusive ele comenta também que aquele que irá me trair, eu acho que vai molhar o pão junto com... Exatamente. Aquele que levantou contra meu calcanhar, é aquele a quem vai molhar o pão no molho. Né? Pega o pão, vai molhar no molho, no vinho, né? Sim. E comer. E Judas faz isso. E os outros discípulos não perceberam? Não, por quê? Porque, interessante, né? Jesus priva... Porque tinha Pedro lá que era... Exatamente. Vou pegar ele agora. Pronto. Jesus priva os outros apóstolos de agirem humanamente, com a raiva ou com a decepção contra Judas. Sim. Entende? Jesus, ele... Olha, se eu peco, a gente critica Judas, né? Sim. Pedro, os outros. Se eu peco porque eu tomei a decisão em pecar. Sim. Entende? Sim. Judas traiu Jesus porque ele tomou a decisão de trair. Sim. O pessoal diz assim, mas é porque ele tinha que trair. Não. A palavra de Deus relata que ele traiu. Mas ele traiu porque ele tomou a decisão em trair. Ou seja, em pecar. Sim. O pecado é uma decisão livre. Então, o que é que Jesus faz? Jesus, ele não diz, galera, é o seguinte, esse cabra aqui vai me trair. Sim. Né? E aí, não. Jesus priva por quê? Porque quem é responsável pelas suas atitudes é você. Judas é responsável. Jesus sabia o que estava acontecendo. Né? Ele tenta alertar Judas. Sim. Não é? Tem aquele outro... Eu acho que até os últimos momentos ele tenta... É com beijos, né? Judas, que tu trai o filho do homem? Sim. Quer dizer, é mais um alerta. Padre, na tua opinião, tu acha que ali o Judas ele teve no final, sei lá, um arrependimento, não teve? Olha, a Igreja Católica ensina, né, categoricamente, que a gente não pode definir que Judas foi condenado ou não. Não temos isso. Certo. Não temos como provar. Pode ser que no último momento da vida dele ele tenha se arrependido. Sim, porque a gente sabe que ele... Se o ladrão lá na cruz não se arrependeu, sim. E Jesus não disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Sim. Ele pode ter falado... Judas pode ter se arrependido. Porque pela história ele comprou um campo, né, com as moedas? Não, ele faz assim. Ele traz Jesus por 30 moedas de prata. Sim. Que não era nada. Sim. Né? Parecia ser muita coisa, mas não era. Aí o que acontece? Ele se arrepende, né? E vai lá devolver as moedas de prata para os chefes dos judeus que tinham com ele combinado a traição. Sim. Aí eles não querem, porque eles disseram assim, essas moedas representam sangue, né? Por exemplo, que Jesus foi condenado. Aí dizem que aquelas moedas compraram um campo, né? Bom, que se foi feito desse campo, ninguém sabe. Porque no momento que ele trai... Mas não é Judas que compra. Que ele dá o beijo, não é aquele momento que já vai se enforcar, não, né? Não, daquele momento do beijo é para indicar quem era Jesus para os soldados que não... Os soldados romanos não queriam saber quem era Jesus. Para eles, Jesus era mais um, entendeu? Sim. Alguém que estava causando problema. Sim. Então, para eles saberem quem era Jesus, o beijo. Por que o beijo? Porque um amigo saúda o outro na cultura judaica com um beijo, que é chamado ósculo da paz, né? Um beijo no rosto, 2 beijos. Não é na boca daquele... Não. Não tem isso em alguns filmes, né? Povo, como é que chama? Os autores, né? Os diretores colocam muito no filme aquilo que é deles. Sim. Que é pra chamar mais atenção, né? Exatamente. Entendi. Não, mas o ósculo da paz não é nem um beijo, é um gesto de beijo. Uma saudação ali. Isso, exatamente. Sim. Para dizer que não havia dúvida de que era aquele mesmo que era Jesus, entende? Entendi. Aí o que que mais nesses últimos dias que são chamados de Tríduo Pascal? Né? Isso é quinta-feira. Aí ele institui também o sacerdócio da nova e eterna aliança, né? Sim. Que nós cremos que é o sacerdócio do qual a gente faz parte, os padres, né? Sim. Por quê? Porque Jesus disse para os discípulos, fazer isso em memória de mim. Sim. Zakanon é uma palavra do hebraico que significa lembrança e atualização.
não é? Só repete o nome? Zacanon. Zacaron. Certo. É uma palavra do hebraico que significa isso. Então, quando Jesus disse fazer isto em memória de mim, ele dá nesse sentido de lembrar o que ele fez e fazer hoje a mesma coisa que ele fez, sem mudar nada. Por isso você perguntou, mantém a mesma realidade de lá? Nesse sentido dos elementos, o pão, o vinho, os cânticos, sim. Não é? Mas aí a liturgia, ela colocou também a palavra, não é? Algumas outras orações, mas o essencial da missa, que é esse momento, continua. Sim. Que acontece? Aí o Pai Nosso é nesse momento? Também foi colocado. A liturgia que colocou, né? A igreja que colocou. Sim, da Santa Ceia. Da Santa Ceia. Sim. Né? Que para nós é a Santa Missa. Sim, Santa Missa. E o elemento em relação ao pão, né? E a questão lá do vinho. Tipo assim, a questão do corpo. Tipo assim, tem um elemento maior, é a questão, tipo, eu tô comendo por conta pra perdoar meus pecados, em relação à eternidade. Olha, São Paulo, escrevendo na primeira carta dele aos Coríntios, ele diz isso. Na última ceia, o que eu recebi de Cristo, sim, isto mesmo eu vos transmito. Ou seja, não é nada meu. Eu recebi, certo, estou passando para ti. Sim. Né? Alguém trouxe, né? O Jardins Gourmet trouxe para mim. Sim. Eu estou dando para ti. Sim. Então São Paulo está dizendo, aquilo que Cristo me deu, eu estou dizendo para vocês. E o que foi que ele me deu? Que na última ceia, ele pegou o pão e o vinho, abençoou e disse, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Todo aquele que come e bebe o corpo e o sangue de Cristo participa da paixão, morte e ressurreição do Senhor até que ele venha. Sim. Então, para nós... E por que ele morreu na cruz? Não foi para nos salvar? Sim. Então, a Eucaristia, né? A missa, que nós celebramos como Cristo deixou, é para a nossa salvação. Então, quando a gente come o pão consagrado, que nós chamamos de hóstia, né? Consagrada, e tomamos o sangue de Cristo, que é o vinho consagrado, nós estamos comendo, bebendo, celebrando para a nossa salvação. Entendi. No caso, na Igreja Católica, é a hóstia, não é o pão. Para nós, na Igreja Católica, o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. Sim. Não é? Presença real de Cristo. Então, a gente está ali se alimentando do seu corpo e do seu sangue. Porque ele disse, né? Sim. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E São Paulo vai repetir. O que dele eu recebi, isto mesmo eu vos dou. Isto mesmo eu vos transmito. Outra coisa que eu fiquei também, assim, abismado é que nesses últimos momentos de Cristo, ele ficou sozinho, né? Nem os discípulos ficaram junto com ele. Mais um momento de prova de amor. Né? Mesmo você me abandonando, mesmo vocês me abandonando, Sim. Eu vou cumprir, não é? Sim. Eu vou provar o meu amor por você. Sim. Porque quando você ama... Porque, assim, eu fico meio assim, porque, assim, ele já tinha anunciado para os discípulos que ia acontecer. Ou seja... Já tinha preparado. Pois é, ou seja, a gente, como discípulo, ali já era para estar pronto, mas né? Mas você, veja bem, o contexto da época, nós estamos aqui pegando de fora. Se você fizer um esforço, fizermos um esforço, para entrarmos dentro da situação, Sim. Os discípulos eram tudo pessoas humildes. Sim. Não tinham poder, nem eram políticos, nem eram autoridades religiosas. Sim. Era gente... simples, pescador, pastor de ovelhas, cobrador de imposto, né? não é? Sim. Então eram pessoas que não tinham nenhuma proteção. E quem era que dominava tudo? O Império Romano. Quem era o louco que iria se levantar contra o Império Romano, sabendo o que é que o Império Romano fazia com aqueles que se levantavam contra ele? Sim. Ou eram presos, ou eram mortos. Sim. Então eles ficavam com medo. Quando eles fogem, claro, é um ato de covardia, né, de traição, mas é também por causa do medo, não é? Vai sobrar para nós. Inclusive o Pedro, né, que nega Jesus também é por medo, né? Por medo, sim. Entende? Jesus diz para ele, olha Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Que ele tava dizendo que, tipo, não é nenhum momento... Nenhum momento, eu daria a minha vida por ti, Senhor. Sim. Aí Jesus diz assim, não sabe do que tá falando, criatura. Fica quieta. Às vezes a gente é assim, né? Sim. E aí, o que acontece, né? Essa realidade da traição ou do abandono dos discípulos que você levantou é mais uma prova de que nada e ninguém
iria tirar de Cristo o seu maior testemunho de amor, que era a morte, né? Sim. A cruz. E aí a gente tá aqui, ó, tá saindo da quinta-feira, né, que teve a questão lá da primeira missa, teve a Santa Ceia, tudo aquilo que a gente já abordou aqui, né? E a gente já chega aqui na sexta-feira, que é sexta-feira da Paixão que chama? Sexta-feira da Paixão, né? É. Para nós católicos é um dia de jejum, certo, de abstinência de carne, de silêncio. Nas igrejas católicas do mundo inteiro não se celebra a missa, não é? É o momento de celebrar a paixão. A gente vai pegar os textos bíblicos que relatam a paixão de Cristo e 3 horas da tarde a gente vai estar na igreja meditando a paixão de Cristo. Tá, isso fazendo um jejum, né? Fazendo jejum. Da meia-noite, do início, da meia-noite da quinta para a sexta, já começa o dia todo de jejum e abstinência de carne. Sim. Aí 3 horas da tarde tem o momento da celebração da paixão do Senhor, que é exatamente, né, pegando os textos bíblicos na igreja, fazendo as orações, e um momento muito bonito, que é o beijo da cruz, né? Cristo na cruz, onde a gente vai adorar Jesus na cruz, né? O seu sofrimento, a sua morte. É muito bonito, é muito forte. Sim. Não é? E isso só entre os... Você tá falando só entre os padres? Não, com o povo de Deus. Sim, todos os católicos. Todos os católicos do mundo inteiro celebram a sexta-feira da paixão dessa maneira. Entendi. Entendeu? Bacana. E na ordem cronológica, sexta-feira é o dia realmente que ele é preso. Que ele é morto. Que ele é crucificado. Sim. Ele vai ser morto. Ele é preso na quinta. Isso. Depois de celebrar a Santa Ceia, Santa Ceia, né? Sim. O que acontece? Judas vai entregar e dizer onde é que ele vai estar. Sim. Aí todos os soldados, né? Guiados pelos seus comandantes. É verdade. Na sexta aqui, sim. Entendi. No sexta aqui ele já... Ele já está preso, já foi julgado, vai ser julgado. E passa por um momento de muita humilhação, né? Porque a Maria, crucificação, acho que se for a pior morte... Olha... Deus me livre. Primeiro que você é humilhado. Você tem que carregar a sua própria cruz para chegar lá. Exatamente. Realmente é pesado. Você é um condenado. Sim. Então, um condenado à morte. Sim. Não é só condenado à morte. Então, tudo aquilo que os soldados romanos fizeram com Cristo foi para matá-lo. Sim. As chicotadas que ele leva antes foi para matar. A coroa de espinhos, né? Coroa de espinho, porque ele não era o rei, né? Sim. Zombaram, não é? Cuspiram, e naquele momento que o rei ele pede para decidir, né? Entre lá o Barrabás, né? E Jesus, né? Jesus. Pilatos. Que ele lava as mãos, porque tipo assim, ele ficou meio que... Rapaz, eu não vou me meter nisso aqui, não. Pois é, ele ficou meio na dúvida, né? É o ato mais covarde da história de todos os imperadores romanos. Sim. Não é? É o de Pilatos. Sim. Não é por quê? Porque ele se acovarda. Sim. Se eu vou lavar aqui minhas mãos para dizer assim... A decisão não é minha. Vocês que decidiram, não eu. Sim. Entende? Porque ele podia, né? Jesus disse para ele, você não teria nem autoridade sobre mim se ela não tivesse te dado pelo alto, né? Sim. Ou seja, ele se acovarda, acaba até colocando seu próprio cargo em jogo, porque se eu sou o cara que mando aqui, né, para que eu vou deixar outros decidirem? Não é verdade? Sim. Quem tem que decidir sou eu, e ele não decide. Sim. Agora o que eu fico também mais impressionado é que quando ele joga para a população... Né? Por quê? Por que eles dizem solta Barrabás? Porque aquela mesma história. Os chefes dos judeus e as autoridades políticas não é, já tinham decidido matar Jesus. Sim. Ora, o povo ia ficar do lado de quem? Sim. De um Jesus que não tem exército, não tem poder, não tem nada... Ou vamos obedecer os grandes. Sim. Então, eles foram induzidos pelos grandes e pelo medo a pedir Barrabás ao invés de Jesus. Até porque, eu acho assim, a questão dos milagres o pessoal sabia, né? Sim. Né? Essa questão já era certo. Né? Então, tipo assim, ser filho de Deus já era mais questão de fé e tudo mais. Agora o poder prevalecia. Que poder? Quando você falou, tipo assim... os judeus tinham mais poder para influenciar a galera. Exatamente. Né? Era mais pelo poder. E isso foi determinante para eles escolherem, né, induzido pelos chefes dos judeus e dos poderes políticos, do poder político,
escolher Barrabás ao invés de Jesus. Sim. Nós estamos falando de um julgamento onde o acusado não teve defesa. Sim. Entende? Sim. Primeiro já foi preso justamente. Exatamente. É interessante, daí. Uma vez eu vi eu não me lembro quem é, rapaz, agora, mas eu vi um jurista, não é, analisando o julgamento de Jesus pela óptica da lei. Sim. Entendeu? Um cara muito, muito sabido na lei judaica, muito conhecedor, perfeito. Não é? Aí ele foi mostrando os erros do julgamento em relação a Jesus, né? Quer dizer, foi um julgamento e uma condenação totalmente fora do comum. Totalmente manipulada para que ele fosse condenado à morte. Sim. Agora eu não me lembro de quem é a... Mas vou pesquisar depois. Pilatos já coloca, tipo assim, a questão do julgamento de Jesus sendo na cruz... Porque ele tinha medo de ele tomar o poder dele? Não, é porque na época lá do Império Romano, né, de Pilatos... Porque aquele que tudo não era crucificação, não. Não, acho que tinha... Era crucificação. Tudo era crucificação? Era. Já era condenado à morte, né? Por quê? E por que no alto lá de Jerusalém? Para que servisse de exemplo para qualquer outra pessoa que quisesse se colocar contra o Império Romano. Era a morte pública. Sim. Era morte pública. Humilhante mesmo. Não só humilhante, pesada. Pesado demais, sim. Feroz, era. Sim. Para que as pessoas realmente tivessem medo. Sim. Era um medo mortal. Sim. Entende? Sim. As pessoas ficavam ali vendo de longe. Ninguém podia se aproximar. Sim. Há um episódio inédito ali, por isso a gente vê também a manifestação de Deus. Nenhuma mulher podia se aproximar do crucificado. Sim. Nenhuma. Nem a mãe, nem a esposa, nem filha, ninguém. Ninguém podia se aproximar, muito menos as mulheres. Sim. E a gente vê que tem um momento que a Virgem Maria se aproxima. Se aproxima, né? Sim. Para limpar as feridas ali, né? Não, para receber de Jesus Mas tem um momento... a generosidade de que, como ela ia ficar sozinha, sim. Ele era o filho único, São José já tinha morrido. Que já foi de um milagre, né? Exatamente. Jesus entrega Nossa Senhora a um discípulo, João, que acompanhava de longe. Sim. Era o mais novo. E João representa todos nós. Por isso que nós, católicos, temos Maria como mãe por causa desse episódio. Que Jesus, antes de morrer, coisa de Deus, né? Ela se aproxima, não podia, eles deixam os guardas, ela se aproximar, e ali Jesus entrega ela aos cuidados de João, que era um discípulo, filho de Zebedeu. Que é aquele que fala, aqui é teu filho? Isso. Sim. E ele, a ela como filho, sim. E ela a ele como mãe. Então nós entendemos que naquele momento, como João é chamado discípulo amado, que representa toda a humanidade, sim. Nós somos entregues a Maria como filhos e ela como nossa mãe. Porque não podia ninguém se aproximar. Sim. E muito menos a mulher... Uma mulher se aproximar, não podia. Sim. Entendeu? Isso tudo na sexta-feira. E naquele momento que Jesus ele olha para o céu e fala que pergunta se... Eli, lama sabachthani. Ali é a grande expressão de dor e sofrimento, abandono, solidão da humanidade. A humanidade que se sentia abandonada por Deus. Sim. Cadê Deus? Cadê o nosso Salvador? Cadê o nosso Criador, o nosso Libertador? Então, aquele grito de Cristo é o grito da humanidade. Que se sentia o quê? Abandonada. Ali não necessariamente ele perdeu a fé. Não, muito pelo contrário. Sim. Qual é a última palavra dele na cruz? A última palavra? Vamos lá, deixa eu me lembrar. Te trago um espírito? Pai, nas tuas mãos entrego uma palavra de quê? De fé. De fé, de confiança, de quem sabe que o Pai está ali com ele. Sim. Ali é mais ou menos, é como se fosse um... Tipo assim, tá muito sofrimento e não tá aguentando mais. Isso. Aí, de repente, ele diz, qual é a resposta de Deus para a humanidade que se sentia abandonada, solitária, se questionando, cadê Deus? Jesus dá a última resposta. Sim. O Pai está aqui. Por isso, nas mãos dele, coloque o teu espírito, coloque a tua fé, coloque a tua confiança. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito e morre. Sim, ali ele entrega realmente a vida. Né? Aí tem um lance que tem rasga
tão rápido. Aí acontece um episódio, isso daí é chamado na Bíblia, na teologia bíblica, de uma epifania. Epifania. O que é isso? Uma manifestação do poder de Deus. Então, o que acontece? A toalha do santuário, a cortina do santuário, rasga de cima a baixo, não é? As pedras dos túmulos se rompem e muitos mortos ressuscitam, andam por Jerusalém e são vistos por muitas pessoas. Isso é uma visão beatífica. O que é que significa isso? Esse dos mortos eu não sabia, não. Mas não? Agora, não. Os mortos o Evangelho romperam a pedra e os mortos realmente ressuscitaram. É o Evangelho de Mateus que relata isso, né? Sim. Mas isso é para dizer o quê? Agora, porque o Cristo, o Salvador, morreu, não é? Sim. A morte foi destruída. Sim. Entendeu? O pecado que prendia aqueles que morreram foi destruído. Por isso, é uma visão beatífica. Sim. Entende? Sim. Por isso, ali, aqueles que eram justos, santos, né? Na palavra de Deus e fiéis a Deus, ressuscitam para a vida eterna. Sim. E aqueles que não, para a condenação eterna. E, no final das contas, tipo assim, estava todo mundo condenado até aquele momento? Não, todo mundo estava morto. Sim. Né? Não condenado. Sim. A salvação de Cristo é exatamente para libertar aqueles que morreram e que eram justos da morte. Todos ressuscitam. Sim. Só que uns ressuscitam, os justos para a glória de Deus e os não justos para a condenação eterna. Entendi. Sim. Então a gente está aqui na sexta-feira. Isso. Né? Acontece lá a questão já... Jesus entrega o Espírito. E agora a gente vai aqui para o sábado. Sábado, o que está acontecendo aí no sábado? Sábado, Jesus está no sepulcro. Certo. Não é? A igreja está em silêncio. Não acontece nada. Não é? Sim. Durante todo o dia. Aí já entregou o corpo ali para... Já foi sepultado. Sim. Não é? Já foi colocado no túmulo, morto, envolvido com panos de linho, né? Que era o sudário. Sim. No túmulo novo, ou seja, que ninguém tinha sido sepultado. Então a igreja está em silêncio. Sim. Está de junto ao túmulo de Jesus, não é? Nesse momento, o que acontece, né? Biblicamente falando, é o momento que Jesus desce à mansão dos mortos. Sim. Exatamente isso que você estava perguntando. Sim. Eles estavam condenados? Não, eles estavam mortos. Certo. Não é? Ou seja, morreram, estavam aguardando, não é? O Salvador deles também. Então, a palavra de Deus diz que enquanto Jesus é depositado no seu corpo é depositado no sepulcro, o seu espírito desce à mansão dos mortos para libertar aqueles que eram cativos da morte. Aí a palavra de Deus diz isso dizendo assim... Não é todo mundo, é aqueles que eram justos. Não, ele desce para tirar todos da morte. Todos? Todos. Ah, entendi. Entendeu? Sim. Justos e injustos. Sim. Né? E diz a palavra de Deus que ele toma da morte as chaves. As chaves, sim. As chaves na Bíblia, né? Clave, que é do latim, significa poder. Sim. Né? Poder de prender e de libertar, né? Então ele toma a chave da morte. Então agora, todos que morrem depois de Cristo não ficam mais dormindo, não ficam mais deitados. Para nós católicos, a partir da palavra de Deus, quem morre vai diretamente à presença de Deus. Sim. Recebe seu julgamento chamado julgamento particular. Então, no sábado... Que é o julgamento entre o céu e o inferno, seria? Julgamento da pessoa. Sim. A pessoa é julgada pelas suas atitudes, né? Sim. É chamado julgamento de consciência. Não é Deus quem está julgando, é a própria pessoa que toma consciência das suas atitudes. Ah, então é porque tem algumas religiões que dizem que você fica esperando o dia do julgamento. Isso. Na Igreja Católica você já é julgado... Segundo a palavra de Deus, na carta aos Hebreus diz que cabe ao homem morrer uma única vez e logo vem o julgamento. Então a gente crê que é o julgamento particular. Sim. A pessoa morreu, já vai diretamente à presença de Deus. Que esse julgamento é justamente a entrada do céu. Do céu ou não. Sim. Né? Que é a condenação, né?
Sim. Entendeu? Tá, então aqui sábado tem a questão como se fosse ali um momento de luto. Aí o que acontece? Exatamente. Sim. Como ele vai ressuscitar na madrugada do primeiro dia das... E o discípulo acreditava que ele ressuscitava, como ele tinha dito? Rapaz... Porque vocês ficaram em silêncio. Exatamente. Porque se eu tenho um fé de paz, não. Aqui ele vai realmente... A única pessoa que acreditava na ressurreição de Jesus era Nossa Senhora. Maria. A mãe. Sim. Por quê? Porque ela não corre, ela não vai ao túmulo, ela fica em casa, os discípulos correm, Maria Madalena vai, a outra Maria vai, e ela não vai. Ela fica em casa, não é? Por quê? Porque ela era a única criatura, né? Era mãe, o filho deveria ter dito tudo para ela, como ia acontecer, ninguém duvida disso, não é? Jesus... era muito íntimo de Nossa Senhora e Nossa Senhora muito íntima de Jesus. Sim. Mas os discípulos viviam a dúvida. Sim. Não é? Caramba, a gente não viu. Caramba. E outra pessoa assim. E tanto é que quando Maria Madalena e a outra mulher... Tem duas maneiras de falar da ressurreição, né? Uma é que é um anjo que aparece, dizendo que ele ressuscitou. E a outro evangelista diz que é ele próprio que aparece. E fala com Maria Madalena. Sim, que a Maria Madalena seria a primeira a ver ele, né? Os outros... Diz que é um anjo? Não é o anjo que diz, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Mas aí seria um anjo. Um anjo. Certo. No outro evangelista diz que é o próprio Cristo. Sim. Não é? Que toca nas feridas, né? Isso, então, e toca aqui... não, isso aí depois é com o discípulo Tomé. Tomé, né? Sim. Mas o que acontece? Pedro e os outros discípulos correm, não é? Encontram tudo como as mulheres falaram, mas não viram Jesus. Sim. Aí o ponto de interrogação continua. E cadê ele? Vocês viram, a gente não viu por quê. Isso aí a gente já estaria num domingo? Estamos depois da ressurreição. Por isso que eu queria, antes de falar sobre isso, então, como ele vai ressuscitar na madrugada do primeiro dia da semana, que é o domingo... Domingo, certo. Não é o que acontece. A igreja, no sábado à noite, ela entra em vigília. Que é a chamada vigília pascal. Vigília não é? pascal. Então tem bênção do fogo novo, não é? Que é a luz de Cristo, que dissipa as trevas. Sim. Tem batizado, tem renovação, né, das promessas do batizado, de batizado para quem já é batizado. Tem toda a liturgia, são longas as leituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Sim. Nós temos 9 leituras, se eu não me engano, 9 leituras, não é? E aí, tá afiado? 9 leituras, tem muito salmo, cântico, sim, não é? Até cantar o Aleluia. O que é o Aleluia? Sim. É a grande manifestação do Cristo ressuscitado. Então, dependendo da paróquia, eles começam a celebrar 10 horas da noite, a vigília pascal, para na madrugada do domingo, não é? Tá cantando o Aleluia. Sim. A minha paróquia de origem, o meu pároco fazia muito isso. Sim. Mas a gente ia para a vigília pascal 10 horas da noite. Muito bonito, inclusive, né? Muito significativo. Sim. Aí tome cânticos de aleluia, era muito cântico. Ele ressuscitou, glória. É muito bonita a vigília pascal. Ela é chamada mãe de todas as vigílias. Sim. Vigílias, ela dura 4 horas. Sim. Começa... Normalmente a missa dura em torno de 1h30, né? A minha dura quase 2. Sim. Mas a vigília pascal dura 4 horas. 4 horas. A minha dura quase 8, não, mentira. Tô brincando. Então aí já se celebra, sim, na vigília pascal, que culmina no domingo de madrugada, a ressurreição do Senhor. Aí já é Páscoa. Sim. Aí já é o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. Aí pronto, aí é só leitura, é só evangelho, é só cântico, falando da ressurreição de Jesus. Mas na Igreja Católica, em relação à ressurreição, né? Existe realmente esses dois aspectos, ou um anjo ou ele próprio. É a palavra de Deus que fala. Ah. Porque assim, o que é que o autor bíblico está querendo dizer? Que ele ressuscitou. Mas se foi um anjo que disse, ou se foi o próprio Cristo que apareceu, os dois têm a mesma mensagem. Qual é a mensagem? Que ele ressuscitou. Sim, que não está mais entre os mortos. Primeiro porque a pedra foi removida, né? Tem episódio da pedra, mas também ele mesmo aparece. Né? Mesmo que nesse episódio onde o anjo diz que ele ressuscitou, depois ele mesmo aparece. Ele não vai com o discípulo, vai. Porque ele vai realmente deixar Isso. Como se fosse para passar o bastão ali, para o pessoal pregar o... E para eles verem que ele de fato está ressuscitado. Sim. E que eles serão as testemunhas dele para o mundo todo. Sim, entendi. Entendeu?
E, inclusive, galera, a gente vai entrar aqui num tema que eu acho interessante, que é a questão do ovo de Páscoa. Tem uma coisa a ver, porque eu recebi até aqui um. Olha, o ovo de Páscoa entrou nesse contexto da Páscoa, né? Sim. De gaiato no navio. Sim. É algo meio que comercial? Não, total. Sim. O cara, ou a cara, ninguém sabe o que foi, né? Que teve essa jogada se deu muito bem. Sim. Se deu muito bem. Por quê? O ovo, ele representa vida, né? Sim. Ali do ovo nasce vidas, né? Não vidas humanas. Vidas humanas também, porque a mulher tem um óvulo, né? Sim. Que é o ovo, né? Mas representa vida, Sim. não é? Isso o ovo. De Páscoa, porque é vida nova, né? Sim. Vida nova. Agora, a gente não vai vender um ovo de galinha. Sim. A gente não vai vender um ovo de pato. A gente vai vender um ovo de quê? O que é que as pessoas gostam? Chocolate. Então, vamos pegar o ovo e fazer ele de chocolate. Sim. Entendeu? Então, tem essa representação que as crianças dominam, os adultos também, né? Tem gente que tira na quaresma sua penitência, tira o chocolate, porque é muito fã de chocolate, né? Eu tirei o vinho, né? O vinho? Eu tirei o vinho, né? Sim. O vinho é com álcool ou sem álcool? O meu? Sim. O que eu tomo? Sim. É fermentado. É fermentado. Né? Como nós estamos na Semana Santa, então a minha quaresma toda foi tirar o vinho, cara. Eu adoro um vinho seco. Sim. Aqueles bons do Brasil, né? Sim. Que vem lá das Serras Gaúchas. Mas, pô, o Jardim Gourmet tem muito vinho. Vou pedir pra mandar um pra você. Manda, pronto, perfeito. Aí tem os vinhos chilenos, portugueses. Tinto seco. Entendeu? Já bota a marca aí do pessoal aqui do Ovo de Páscoa aqui pra agradecer. Que tem essa repressão. Inclusive o pessoal do comércio é muito bom, viu? Tu comeu um chocolate, né? Vou comer também. Bota aí por enquanto. Bote aí no ovo. Daqui a pouco eu falo da Fast Farm. Acho que eu te passei no WhatsApp. Se não tiver, baixa aí. Por enquanto que eu... Por enquanto, bota no da Flow Farm, por enquanto tu baixa aí. Que é o presente aqui pro... Olha aí. Que cheio de presente aqui. É da marca Flow Farm. Que inclusive apoia aqui o nosso projeto, né? Ele presentei nossos convidados à altura, então você vai com certeza aí gostar do presente. Obrigado, Marlon, né? Vocês que acompanham o Clubecast, pessoal, vocês já sabem, né? Que a garrafinha da gente, os nossos materiais são tudo da Flufan, né? Quem quiser presente personalizado aí para as empresas, para dar de presente, ó, é bem bacana aí. Olha, muito obrigado aqui, viu? Clubecast, olha aí, personalizado, Padre Josilé do Queiroz. Olha aí. É muita massa. Olha aí. Massa. Muito obrigado. Já aproveita a bota da Fast Farm, para poder agradecer também eles aqui. Fast Farm que inclusive tá aqui, pessoal. Com a marcazinha, né? A gente tá falando aqui já na Semana Santa. Talvez já tenha estreado, inclusive, o app, né? Vocês que já acompanham aqui o Clube Cash. Sabe que a Fast Farm tá chegando. Não sei se o padre Edileudo já ouviu falar, né? A Fast Farm é a primeira Dark Pharmacy que tá chegando aqui no Ceará, né? Não vai existir loja, a gente só vai pedir tudo online. É só farmácia em clique. Ou seja, a gente vai pedir tudo pela internet. E a grande diferencial é que vai chegar em 15 minutos. É mesmo? Pediu a promessa em chegar em 15 minutos. Oi. Essa é a grande promessa. É o que todo bom, mundo né? Porque quem tá com dor de cabeça quer logo se livrar. Com certeza. Então pede o medicamento, chegou em 15 minutos, pronto. Né? Muito bom, né? Não? A gente quer realmente comodidade, agilidade e praticidade, galera. Exatamente. Então, vocês que acompanham o Clube Cash sabem que a Fast Farm é parceira nossa, né? Então, baixa o app. Se a gente ainda não tiver aí com o app, galera, se inscreve no Fast Friends pra gente poder garantir os 3 meses de frete grátis. É isso que a gente sempre pede pra vocês aqui. E voltando aqui ao nosso tema, né? Conseguiu do ovo aí? Pode ir? Conseguiu ainda não? Voltando aqui ao nosso tema, a gente chegou no domingo de Páscoa, né? Falou sobre a representatividade do ovo, que na verdade é uma pegada mais comercial, né? É, totalmente. E aí, o outro momento, assim, importante para a igreja depois da questão da Semana Santa seria o Natal já. Que seria o nascimento, né? O Natal... Pode esperar aí para recuperar. Vamos abrir o... Vai querer o suco? Quero. Vou botar aqui. Recuperando aqui a voz. Ixi, mas não... Aí, ó. Mandou, mas só faltou você no... Na pegada da cozinha, né, também. Vamos ver aqui o que é. Uma kombucha, pó de uva. Kombucha com gengibre, hibisco e stevia. Com aromazém natural de uva gaseificada. Pode conter álcool em até 0,5%. Show. Legal. Ser estilo saudável, não pasteurizado. Kombucha é o nome? É, com uma kombucha de uva. Eu pensei pela cor que ia vir uma pegadazinha do vinho, né? Também, saúde. Vamos nós.
Para nós e para você que está acompanhando, muita saúde e muita paz. Legal, diferente. Mas tem um gosto, tem um gosto, Tem a cor, mas tem um gosto. Ah, tá aqui. O nome, galera, é francês, viu? É Dou Tartelettes, né? Que mandou aqui a questão do ovo de Páscoa. Muito obrigado aí, né? Está aqui num episódio realmente especial, celebrando aí vários momentos, inclusive da Páscoa. E, inclusive, esse lance Páscoa tem, tipo, alguma referência? Sim. Né? Porque a gente vê aqui da questão, a gente falou da Tríduo Pascual, né? E aqui também é domingo de Páscoa, né? Nós celebramos a Páscoa. Bota aqui, Jorge, não, Paulo. Exatamente como essa certeza, não é? Sim. Nós celebramos a Páscoa exatamente como essa certeza da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, né? Para isso que ele veio, para nos dar salvação. Sim. Os judeus celebram a Páscoa deles como uma memória, uma recordação da libertação da escravidão do Egito, né? Sim. E para nós é a libertação do pecado. Então, a maior festa cristã católica é a celebração da ressurreição de Cristo, Sim. que é o domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Legal. Então, para nós, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Por isso, para nós também, católicos, eu estou enfatizando isso porque quem está acompanhando pode não ser católico, para entender. Para nós católicos, toda missa é celebração da Páscoa do Senhor. Toda missa? Toda missa. Certo. Por quê? Porque Jesus disse, fazer isto em minha memória. Sim. Então, para nós, ao mesmo tempo, recordação e atualização. Sim. Entendeu? Toda missa. Entendi. Bacana. E, pessoal, a gente tá aqui já batendo quase... Como é que tá seu tempo aí? Rapaz, já tem quanto tempo? Eu nem prestei atenção mais. Estamos chegando quase 1h30, Juliano. A gente ainda tá no início. Então eu vou tomar mais um pouquinho de murcha. Kombucha. Muito bem. Kombucha, totalmente saudável aí do Jardins Gourmet. E pra gente poder, inclusive, encerrar essa trajetória da Semana Santa, né? A gente já chegou aqui ao domingo, né? E como eu perguntei, a próxima celebração que tem... Pronto, a primeira celebração, na verdade, é do Natal. Primeira celebração do Natal. Primeira celebração que abre... Sim. Todas as outras celebrações na igreja é o Natal. É o Natal. Começa com o Advento, que é o Advento. É tipo a Quaresma. Sim. Uma preparação para a Semana Santa, a Quaresma. Sim. O Advento é uma preparação para o Natal. O Natal é o nascimento de Jesus, ou seja, que nós chamamos a encarnação. Ele é Deus, é o Filho de Deus, e se encarna no ventre da Virgem Maria e se torna gente como nós. Sim. É muito importante o Natal, a de Covid, né, que a gente... Já vista que a gente enfatiza muito, né? Tanto na igreja como o comércio também. A gente estava falando aqui do comércio. O Natal, né? E, exatamente, mas só que o Natal, a gente fala assim na igreja, né? Jesus nasce em Belém, né? Da Judéia. Sim. Belém já aponta para Jerusalém. Sim. Que é exatamente onde ele vai ser crucificado. Sim. Então, o Natal é muito importante. É a celebração da encarnação do Filho de Deus, do nascimento dele para nós, como homem, Sim. mas não para aqui. Ele nasce para um objetivo. Qual é o objetivo? A salvação, que vai se dar em Jerusalém, no Calvário, né? Sim. Então, por isso que é a mais importante de celebração da Igreja Católica, que é a Páscoa do Senhor. Legal. E, pessoal, vamos deixar essa parte do Natal mais pra frente, né? Outro episódio. A gente vai fazer um especial de Natal aí também, falando sobre a questão do nascimento. E agora a gente, praticamente encerrando aqui a questão da Semana Santa, pessoal, falando de toda a representação, né, de fé, de renovação, independente da religião de vocês. Realmente eu acho que é um momento de reflexão, né, por aquele que morreu pela gente. Uhum. Né? Realmente a gente tem que refletir, orar, fazer a questão do que a igreja prega, né, em relação a, como você falou, de jejuar, participar da celebração e tudo mais. Viver o amor. Viver o amor. Eu acho que a principal mensagem é o amor, com certeza. Sim. Com certeza é essa. Olha, você não pode celebrar a Semana Santa, você não pode celebrar a Páscoa, se não for com o Espírito de Cristo. Sim. E qual é o Espírito dele? O do amor. O amor, como eu falava, que não seleciona pessoas, que não exclui pessoas, que não é estreito, mas é largo, que abrange todo mundo. Se não for nesse espírito, se não for nessa sintonia com Cristo, não faz sentido celebrar a Páscoa. Entende? Verdade. E você deve fazer isso com todos.
com todas as pessoas, indistintamente. Você fala de religião, mas eu vou abranger. Não só de quem é de religião, orientação sexual, posição social, que mais? Homem, mulher, criança, estrangeiros, Sim. entende? A gente tem que viver o amor na totalidade com todas as pessoas. Esta é a mensagem do Cristo. Com certeza. Do Cristo vivo e ressuscitado. O amor. E o episódio tá tão bom, galera, que eu nem falei do tema, a gente falou o tema do início. Só falou uma vez, foi. Só fala do tema do início. Eu nem falei, galera, o tema aqui é o seguinte, a verdadeira mensagem da Semana Santa. Viu? Então, pra você já ficar ciente. E agora, padre, eu queria entrar um pouco agora na sua vida pessoal, né? Você é um cara que é bem posicionado no digital, né? Responde muito ali. Deixa eu tomar mais uma aguinha, porque o assunto agora vai ser... Vai ser outro agora. Já passo aqui pela questão da Semana Santa. E aí eu queria entrar um pouco na sua vida realmente pessoal. Você que está ali muito forte no digital, né? Muito bem conhecido. E respondendo as caixinhas de pergunta, como é que é essa questão do digital para você? Olha, diferentemente do que muita gente possa imaginar, para mim é uma missão. Sim. Entende? É uma missão, é uma pastoral. O que é uma pastoral para nós na Igreja Católica? É um campo de evangelização, né? Virtual, mas é um campo de evangelização. Então, para mim, a minha presença ali nas redes sociais, tem duas que eu uso mais forte, não é? É para levar uma mensagem. Um é o Instagram e o outro é o TikTok. O TikTok, né? Sim. No TikTok nós estamos com 2 milhões. 2 milhões. E no Instagram com 1.700.000. Sim. Mas a mensagem é a mesma. Sim. É levar as pessoas o conhecimento da palavra de Deus e da fé católica. Mas nunca desrespeitando ninguém. Sim. Não é porque você crê diferente de mim que a gente é inimigo. Sim. Não é porque você pensa diferente de mim que a gente não possa dialogar. Então, a minha missão ali é falar de Cristo, da sua pessoa, do seu evangelho, da fé católica, que faz com que as pessoas entendam o que é o sentido verdadeiro de ser católico, de acreditar em Cristo. Sim. Então, para mim é uma missão, para mim é uma pastoral. Aquela pegada meio humorística, porque é de você mesmo. É meu mesmo. Que eu queria entender um pouco do bordão, é massa. É muita massa, né? É muita massa. Rapaz, olha... Depois bota o Instagram aqui dele. Quando a gente tem uns amigos, sim, né, que tá com a galera, e quando alguma coisa é boa, sim, não é? Rapaz, vamos ali no... Gourmet, né? Sim, Jardins Gourmet. Jardins Gourmet que a gente... Cara, lá é muito massa, bora? Sim. Não é? Sim. Quando o local não é muito agradável, outro local, o que a gente diz? Não, cara, ali paia. É muito paia, vamos na coisa nossa. Sim, cearense. Então... A nossa vaia também é única, né? Exatamente. Então, o que é que eu fiz? Eu levei para o Instagram, para o TikTok, exatamente isso. Sim. O que é paia? Paia é aquilo que não acrescenta a gente em nada. Sim. Que atrapalha o pecado, as coisas erradas, a discriminação, o preconceito, a inveja, sim, entendeu? Fazer o mal aos outros. Isso é muito paia. Sim. E o que é massa? Cara, quando você sabe respeitar as pessoas, né? Tá pra cima, sim, né? Alguém que tá ali disposto para ajudar. Então, essa temática... Só que eu também aproveito para brincar, né? Sim, eu vejo... Olha, aqui o Instagram do padre, 1, quase chegando já nos 2 milhões aí também. Aproveita, galera, vocês que estão aqui acompanhando o Clubecast, né, para seguir, né? Realmente tem muito conteúdo bacana. Olha. Pode baixar aí que vocês vão ver aí. Tem as perguntas, tudo. Muito massa. Padre, existe mulher que é padre? Existe mulher padre. Se morrer, ser batizado, você vai pro céu. Muitas perguntas. Tem. O padre é São Paulino, viu? Sim. É São Paulino? É São Paulino. Eu vi o seu vídeo, que eu sou palmeirense, eu vi você falar do Mundial. Eu vi você falar do lado do Mundial. Não foi pessoal, viu? Entendeu? O treino aqui do Jardins Gourmet aqui, eu já... Aí, viu? Aí tem vários assuntos que a gente responde mesmo, sem fugir, não, viu? Da questão daqui. E depois, padre... Menos você. Menos você, que eu vi esse vídeo. Depois a gente pode fazer um Clubecast aqui só de perguntas assim, viu? Pode. Porque o pessoal realmente tem muita curiosidade. Cara, eu abro a caixinha de perguntas. Isso é legal demais, ó. Isso é muita massa, né? Muita massa. Muita massa. Olha os estilos aí do padre. Olha aí, rapaz. Aqui eu tava indo pra Serra. Esse é o golzinho? Não. O golzinho tá ali. Tá aqui, o golzinho né? tava com problema no dia. O ar-condicionado do golzinho tá baqueado. Entendeu? Aí a gente tava indo pra Serra aí, celebrar lá na... Sou Uber, queria... Tem umas perguntas aí muito legal.
Ah, bacana. A serra lá, a serra de Mulungu aqui, ó. Mulungu, eu acho que eu... Ah, sim, eu já fui lá já, Mulungu, eu fiquei uma temporada lá. Aí tava no nevoeiro, tava muito massa, muito legal. Aí tem muitas perguntas que a gente leva as pessoas, né? Até refletir também, né? Tem muito refletir, a pensar. Legal. O que você acha dos padres envolvidos com política? Padre envolvido com política? Tem padre político? Padre... Envolvido, né? Não, mas tem padre, tipo assim, padre deputado, padre vereador? Tem. Aqui na Arquidiocese de Fortaleza não tem, não. A Santa Missa é da Semana Santa? Não levamos a Bíblia... Não, perguntando por que não levamos a Bíblia para a Santa Missa, nós católicos. Por que a gente não leva a Bíblia? Entendeu? Sim. Aí a resposta é interessante. Depois você vê. Vou ver. Porque padre só tem alguma coisa. Legal. Bacana. E o outro é o TikTok e YouTube também não, né? Eu tenho meu canal no YouTube, só que a gente tá pensando aí em... Bota no YouTube aí, Jorginho. Mas aí no YouTube tem nada, não? Não tem muita coisa, não. Mas tava pensando em projeto novo? TikTok tem. Era em projeto novo? Estamos tentando fazer um futuro podcast. Pois pode contar aqui com o Robiex, viu? Pois é. A gente tá aqui pra colaborar. Ótimo, isso é muito massa. Tá porque assim, a gente tem um público, né? Sim. Eu não movimento muito meu YouTube, mas já tenho quase 10 mil inscritos. Caramba. Entendeu? Pessoa que vê aí que eu tenho um YouTube, aí vai lá, mas eu tô pensando em utilizar mais o YouTube nessa mesma pegada de evangelização, entendeu? Legal. Porque como a gente tem mais tempo aí lá, a gente pode falar um pouco mais... O digital veio para colaborar, né? Porque tem muita live... Não dá para fugir. Sim. Não dá para você fugir do digital, não dá para você ignorar, considerar algo do inimigo, do capeta. Não, é você saber usar. Sim. Não é? Eu penso que você deve estar ali em qualquer aspecto da vida da gente. Sim. Para você fazer... que aquilo, mas para ajudar, para valorizar as pessoas. Você já recebeu muita crítica por isso? Direto. Nossa Senhora. Quando a gente fala, quando a gente fala uma linguagem mais acolhedora, mais fraterna, mais abrangente, tem muita gente que não quer isso. Sim. Aí que a gente fala, né? Isso é muito paia, são pessoas muito paia. Por quê? Porque elas acham que o céu é só para elas. Sim. Que Jesus é só para elas. Então, quando a gente fala numa linguagem que é a linguagem do Cristo, que é a linguagem do Evangelho, que é a linguagem da igreja, de ir a todas as pessoas e que todos venham a mim, como ele diz, aí a galera cai em cima. Sim. Aqueles que não concordam, que não gostam, mas a gente não perde o rebolado por causa disso, não. Pelo contrário. Sim. Isso até motiva a continuar forte naquilo que é o correto. Sim. Não, mas eu acho muito massa realmente não essa verdade? Porque eu acho que conecta com o público, né? Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo pra minha mãe que ela lhe acompanha. Olha, eu converso com um público que não é religioso. Sim. Claro, tem pessoas que são de igreja, mas tem muita gente que não é. Sim. Entendeu? E essas pessoas estão conhecendo aquilo que é o essencial da missão de Jesus. Entendeu? Sim. Levar todas as pessoas a palavra dele, o amor. Porque quem faz uma obra de mudança na vida de alguém, que todos nós precisamos mudar, né? Sim. Ninguém é perfeito. É ele. Sim. É a sua palavra, é a sua graça, que vai mudando a vida de como mudou a minha, como pode mudar a sua, pode mudar de muitas outras pessoas. Sim. Não, mas isso é... Agora recebe muita crítica. Quando a gente fala de questões muito sociais... Eu imagino. Das pessoas que são discriminadas, do local das pessoas. Sim. E a gente vai mostrar como devemos agir com essas pessoas, entendeu? Vamos marcar aqui um clube só de pergunta polêmica. Pode chamar que a gente vem. A minha base são duas. A palavra de Deus e os ensinamentos da igreja. Pronto. Sim. Não, mas eu acredito muito nisso, que a gente tem que, depende de qualquer fé, religião, então tem que respeitar o próximo. Com certeza. Né? Cada um tem sua opinião. Com certeza. A gente não pode brigar por conta disso. Eu fiz muitas lives, muitas. Sim. Eu lembro que eu fiz live, era eu, um pastor evangélico e 2 da Umbanda, entendeu? Sim. Rapaz, foi muito interessante. Sim. E um diálogo assim, respeitoso, que eu nunca tinha visto igual. Sim. Cada um mostrando o seu ponto de vista, sem estar atacando o outro, você está errado, não, sabe? E eu acho que é isso que é o diferencial nos meus vídeos, entende? Que eu não vou
tá ali para estar te atacando porque você não é católico, não pensa como, entendeu? Sim. Sem fugir daquilo que eu acredito. Agora a gente vai entrar num quadro aqui que é bem interessante. É um quadro novo, galera, aqui do Clube Cash, né? Quadro novo, né? Que você já conhece. Que é o Vai ou Racha. Ixi, vai ou racha? Vai ou Racha, que é o seguinte. Vou fazer algumas perguntas aqui, né, enumeradas, e só pode responder sim ou não. Não tem justificativa. Não tem justificativa? Se não, eu concordo, discordo, é direto. Inclusive, eu depois pego aqui umas fotos que... Eu posso dizer sem comentários? Pode. Sem comentários. Pega umas fotos nos vídeos também, dos bastidores, por favor. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui o nosso Vai ou Racha aqui do Clube Cash com o padre Josileudo Queiroz, viu? Primeiro, perdão sempre, independente da situação. Sim. Fé sem ação não transforma vidas. Sim. A Semana Santa deve ser um período de recolhimento total, sem redes sociais. Sim. O jejum e a penitência ainda fazem sentido nos dias de hoje. Sim. Dinheiro e espiritualidade não combinam. Dinheiro e espiritualidade não combinam. Não. Não. Páscoa sem chocolate, não é Páscoa? Sim. Acreditar sem questionar é ter fé de verdade? Não. Quem tem fé nunca sente medo? Não. O bem sempre vence o mal? Sim. E a modernidade está afastando as pessoas da fé? Não. Show. Não. Estamos aqui na modernidade. Né? No podcast, né? O que era podcast há um tempo atrás? Ninguém nem sabia, né? Verdade. E a tendência é mudar. Não, a modernidade... E o que é bom, galera, assim, até aqui chega na última pergunta, o que é bom da modernidade é que, tipo, isso aproxima, né? A gente já gerou uma conexão. Eu só estou aqui hoje por causa da tecnologia que faz parte da modernidade. Com certeza. Não é? Massa. E agora vamos, depois, o Jorge vai daqui a pouco tirar aqui as fotinhas, a gente vai pra ponte de perguntas, que é o seguinte. Certo. O convidado... Já acabou? Já acabou. Deixa eu até botar aqui, ó. Quero mais. Vamos botar aqui. Vamos botar mais pergunta aqui. Quero mais. Vamos lá. Quero mais. Vamos ver. O que temos aqui pra nós, né? É possível ter uma fé inabalável? Sim. Sim. Ser uma pessoa boa é mais importante do que seguir uma religião? Isso aí morreu. Porque não... Sim ou não? Ser uma pessoa boa é mais importante do que seguir uma religião? Mais ou menos, né? Não, é porque essa pergunta aí, necessariamente, uma coisa não exclui a outra, não é? Mas sim, acontece de uma pessoa não ter religião e ser muito boa. Sim. E tem gente que é muito boa por causa da religião, né? Sim. A Semana Santa deveria ser feriado absoluto, sem trabalho e nem comércio aberto? Não, né? Agora, sexta-feira, sim. Rezar sozinho tem o mesmo impacto do que rezar em comunidade? Ou em comunidade é melhor? Não. Né? Todo mundo tem uma missão na sua vida? Sim. Infelizmente, nem todos descobrem, né? Sim. Você acredita que a Páscoa perdeu o verdadeiro significado na maioria das pessoas ao longo do tempo? Eu acho que as pessoas não descobriram ainda o que é a Páscoa. Outras que descobriram já sabem que não é chocolate. Mas que é bom. Mas que é bom, joga lá. O silêncio é uma das formas mais poderosas de oração? Também. Redes sociais, que a gente entrou aqui, redes sociais podem ajudar a espalhar a fé? Sim, totalmente. Todas as religiões levam a Deus? O Papa Francisco disse que sim. Quem erra muito pode mudar e se tornar uma pessoa completamente nova? Sim. Nós somos convidados a mudar sempre. As dificuldades da vida são sempre um teste de Deus? Não necessariamente. Ter fé significa aceitar tudo sem questionar? Não. De maneira nenhuma. A Bíblia é o melhor guia para quem quer encontrar um propósito? Sim. O pecado está mais na intenção do que na ação? Nos dois. A caridade vale... O pecado é sempre intencional. O pecado sempre é intencional. É. Boa. Eu gosto dessa, o pecado está mais na intenção do que na ação. É porque a ação ela é resultado da intenção. Sim. Tá? A caridade vale mais do que a oração? Não. A caridade é fruto da oração. É possível viver sem cometer nenhum pecado? Não. A palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia. O justo peca 7 vezes ao dia. Caramba. Imagina nós, né? Que somos... Sim. Somos na labuta aí. A felicidade plena só pode ser encontrada na espiritualidade? Não. A vida sem um propósito é pior do que a vida cheia de desafios? É. Isso aqui é boa. Se Cristo estivesse fisicamente entre nós hoje, ele seria incompreendido? Totalmente. Ele é totalmente incompreendido. Boa essa pergunta, viu? Totalmente. E mais,
Eu vou dizer uma coisa assim que vai ser pesada. Mas eu já disse isso no vídeo. E ele seria incompreendido, julgado, condenado e morto pelos religiosos de hoje. Mesmo com toda a história que a gente já sabe, com tudo. Porque muitos fazem isso. Sim. Muitos usam... a religião em si não é má. A religião em si é um instrumento. Entendeu? Para o bem. Religare, do latim, religião significa juntar, ligar, aproximar. Mas tem muita gente ruim, não é? Sim. Egoísta, que usa mal, que usa da religião para coisas más. Sim. E aí julgam as pessoas, condenam as pessoas, matam as pessoas, literalmente falando também, afastam as pessoas. Sim. Como fizeram com Cristo na época. E hoje fariam mais rápido. E quem eram os religiosos. Isso é uma pergunta bem reflexiva, viu? Porque, tipo assim, tudo que ele fez naquela se fizesse hoje, realmente o pessoal... Exatamente. Né? Realmente se interessar pelo outro, Sim. se interessar pela pessoa, principalmente aqueles que são mais excluídos, como ele fez, ninguém quer. E quem faz isso é taxado disso ou daquilo. Porque uma das coisas que eu tô pensando é, tipo assim, que conta-se, né, que vai vir um anticristo. Sim. Né? A Bíblia fala sobre isso. E eu acredito que se surgisse, tipo... Mas o anticristo não é uma pessoa, não é uma figura. O anticristo é tudo aquilo que vem negar o que Cristo fez. O que vem negar tudo aquilo que Cristo fez. E o que foi que ele fez? Tudo aquilo que traz o ser humano para perto. Sim. Cristo é aquele, diz lá a palavra de Deus, que deixa as 99 ovelhas seguras no redil, no curral, e vai atrás da pessoa da que se perdeu, né? Que massa a parábola, eu acho muito massa. Pois é, Cristo fez isso. Que o pastor perde uma, né? Cristo fez isso. E o que é que o anticristo é? O anticristo, eu posso até classificar, é como um sistema que quer exatamente fazer o contrário. Sim. Cristo não junta, não vai buscar? Sim. Ele quer dispersar. É igual, eu acho que da mulher da moeda, que perde a moeda, né? Pronto. Exatamente. Esqueci até o nome da moeda, tem um nomezinho, né? Como é o nome? Dracma. Dracma, né? Ela perde uma dracma e ainda sai pra comemorar com os amigos. Isso, né? É muito massa. Assim é Deus conosco. Sim. E, Jorgiano, bota aí, né? Baixa aí os áudios aí pra não dar interferência, que aqui a gente tem um quadro que é o seguinte, que é o ponte de perguntas. Como é que funciona? O convidado anterior deixou uma pergunta pra você, que ele não sabia quem era, que vinha. Deixou uma pergunta. Você vai responder e vai fazer a pergunta pro próximo. Tá bom. Que aí o Jorgiano vai botar... Legal. Que aí o Jorgiano vai deixar a câmera em você. E esse vídeo depois a gente solta pro próximo convidado. Só fecha lá em cima o tempo lá pra não apitar. E chega um momento lá que nem o relógio aguenta. Ele acaba, pelo amor de Deus. Pra essa pessoa. O que é dinheiro pra você? O que é dinheiro pra você? É a minha pergunta. Onde é que mora? Eu quero fazer uma visita. Galera, vocês viram aí que o Yarley, né? Influenciador digital, participou aqui do último Clubecast. A gente tá fazendo aqui o quadro Ponte de Perguntas. E ele fez uma pergunta aqui. Ele não sabia, viu? Só pra vocês entenderem como é o quadro, né? Ele gravou, vocês viram lá quando eu tava fazendo a questão do episódio. Ele gravou, o Jorgiano aqui, a pergunta. Ele não sabia quem era o próximo convidado, que no caso agora é o padre Josileudo. Ele fez a seguinte pergunta: Padre, o que é dinheiro pra você? Primeiro, Yarley, muito obrigado pela pergunta. Muito massa a sua pergunta. Yarley, onde está, que eu nunca vi? Onde mora, que eu quero visitar? Olha, o dinheiro é a maneira mais forte de expressar a diferença entre as pessoas. Boa. O dinheiro é aquilo que mais significa o diferencial entre as pessoas. Porque as pessoas são julgadas, analisadas, conceituadas pelo poder aquisitivo que o dinheiro dá. Sim. Entendeu? Por que é que um vídeo de quem tem dinheiro tem mais visibilidade do que uma pessoa pobre, uma pessoa? Por quê? Porque o dinheiro, ele traz isso. Sim. O dinheiro, ele foi e é uma forma de mostrar o quanto o ser humano é dividido entre si. Sim. Existem realmente essas duas realidades. Sim. Os com dinheiro e os sem dinheiro. Eu quero fazer a melhor pergunta. O dinheiro traz felicidade? Sabendo usar traz. Sabendo usar traz. Jesus diz uma frase muito importante sobre o dinheiro, né? Sim. Aliás, duas. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Certo. Quando você deixou de mandar no dinheiro e ele domina você, ele já se tornou o teu senhor.
Isso no sentido de ganância. De ganância e de mau uso. De mau uso, certo. Aí ele dá exatamente uma resposta para a questão do uso. Ele diz: aproveite os bens materiais que você tem para fazer amigos, ou seja, para ajudar. Porque quando você não estiver mais, ou seja, os bens materiais, você terá os amigos. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, o dinheiro, ele é a expressão mais forte dessa divisão, dessa realidade. Sim. E as pessoas sabem disso porque elas tratam umas às outras, infelizmente. Não estou dizendo, não estou generalizando, mas a maioria trata assim. A parte de cá tem dinheiro, então ela é mais vista. Sim. A parte de cá não tem, ela é mais esquecida. Mas eu concordo. Eu vejo que quando a galera às vezes vai fazer lançamento, aí aluga carro, faz aquele movimento, óculos, né, de sol, chega, então, liberdade, né? Porque realmente chama atenção, porque praticamente ali é como se fosse mostrando o resultado. Mas eu tenho outra pergunta relacionada a dinheiro. Tem aquela passagem que fala que os ricos não entram no reino do céu, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco. O que seria isso em relação ao dinheiro? Todo apego, toda ganância e toda avareza é um perigo. Sim. Né? Pode ser relacionado ao dinheiro, sim, mas pode ser relacionado também ao orgulho. Sim. Não é? Então, eu me apego tanto a minhas características, ou eu me apego tanto aos meus bens materiais, que isso não me deixa ver além. Ou sim. seja, eu já tenho o suficiente para viver. Entendeu? Sim. Eu já tenho aquilo que é o necessário. Pronto, o evangelho de hoje, não é? Que a gente leu na missa. O evangelho de hoje é do rico avarento e do pobre Lázaro. Sim. O rico avarento fazia todo dia festas esplêndidas, enquanto que o pobre Lázaro ficava à porta do rico, querendo comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Não é? E além do mais, os cachorros vinham lamber as feridas de Lázaro, para dizer o quê? Que ele não tinha ninguém por ele. Só Deus. Sim. Então, quando é avarento, quando é apego, quando é dominado pelo dinheiro, a pessoa pode sim perder a salvação. Boa. Entendeu? Inclusive quem usa da fé e da religião para ganhar dinheiro às custas dos fiéis. Tem muitos atualmente? O meu advogado não veio. Então não tem opinar, né? Bastante. Sim. Bastante. Sim. E tem também na igreja... Infelizmente, E né? tem também católicos. Infelizmente, e tem né? também católicos, não só de outras igrejas. Na igreja católica tem muita gente que está usando da fé das pessoas para ganhar dinheiro. Sim. Isso é muito pai. E pronto, isso é paia. Isso é paia. Padre demais. Tem salário? Padre recebe da igreja a sua ajuda para ele se manter. Sim, como se fosse uma ajuda ali de custo. Isso, exatamente. Sim. E é igual. Aqui na Arquidiocese é tudo igual. Recebe aquela ajuda de custo. Igual que tu fala é que existe um teto. Um teto. Para você ter a sua vida, você comprar as suas coisas pessoais, sim. pagar seu plano de saúde, tirar suas férias, sim. Entendeu? Tem como se fosse uma prestação de serviço? Não é uma prestação de serviço e nem é uma profissão. Porque não é CLT, nem é empresa. E né? nem empresa. Sim. A gente é uma vocação, é um chamado. Sim. Não é? Mas Jesus Cristo fala que o trabalhador merece o seu sustento, sim, merece o seu salário. Certeza, total. Então não é nada para enricar. Sim. Se a pessoa pensa em enricar sendo padre, não enrica. Sim. Ela pode ser padre, aí tem outro meio de trabalho, digamos assim. Sim. Ela vai que normalmente tem? Às vezes tem padres que é professor, que é psicólogo, que é economista, sim, que é advogado, tem. Sim, tem. Bacana. E como é que é, até pra gente já tá quase chegando, o Jorge quer ir embora, né? Quase chegando aqui já no final. Como é que as evoluções, né? A gente... Quando você foi começar, você existe todo aquele catecismo e tal, até chegar em padre. Certo, a formação. A formação. Na verdade, a gente que é padre, a gente é formado em faculdade, né? Certo. Filosofia e teologia. Nesses 8 anos que a gente comentou nisso. 8 anos. Aí tem mais um ano que se chama de diácono. Diácono. Né? Já é ministro da igreja. Sim. Os 3 ministros da igreja são diácono, padre e bispo. Não é? Bispo, certo. Então você é ordenado diácono, depois dos estudos, da formação no seminário. Passa mais ou menos de 10 a 12 meses como diácono. E depois você é ordenado padre. Sim. Ordenado padre, para a vida toda. Sim. Aí um padre pode se tornar bispo. Sim. Aí o bispo, quem escolhe o padre para ser bispo é o Papa. Quem escolhe o Papa é o Papa. Para ser bispo é o Papa. E depois de bispo, não tem?
pode ser cardeal, mas aí cardeal já não é ministro, é um título, né? Sim. Aí dos cardeais pode ser escolhido um papa. Papa. Que ali seria como se fosse o cargo máximo, né? Da Igreja Católica é. Sim, bacana. E já posiciona a câmera aí pro padre para ele fazer a pergunta pro próximo convidado. Pronto. Né? Deixar aí a pergunta na ponte de perguntas. Quando tu desejar aí... Ok? Meu querido ou minha querida, quero fazer essa pergunta para você. O que é que você considera na sua vida que é muito massa, muito legal? E o que você considera na sua vida que é muito paia, ou seja, que ainda está precisando melhorar? Responde aí. Valeu. Top, gostei. Nosso convidado vai ser bom essa pergunta. E galera, pra gente poder chegar aqui no final, primeiro, padre, agradecer a participação. Fiquei muito feliz que deu certo, né? Benção, viu? Foi muito massa esse papo, gostei demais. Obrigado. A gente caminhou praticamente tudo aqui da Semana Santa, né? Queria que o senhor deixasse um recado final aí pro pessoal. A gente tá praticamente na segunda-feira, mas o que a gente tem que fazer de fato agora nessa Semana Santa, né? Deixa aí seu recado final para nossa audiência. E obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado aqui ao Clubecast, né, pelo convite. Meu irmão, minha irmã, você que é uma pessoa que tem fé católica ou de qualquer outra igreja, religião, você que é uma pessoa que busca sempre estar bem e fazer bem os outros. A Semana Santa, a Páscoa é isso. Dar o melhor de si para os outros. E o melhor de si é quando você valoriza as pessoas, enxerga nela um irmão, enxerga nelas alguém que você pode somar. Então, a mensagem do Cristo para nós na Páscoa, a mensagem do Cristo para nós hoje e sempre é a mensagem daquele que olha para nós, olha para o ser humano e vê alguém que é capaz de dar o seu melhor no amor, na amizade, no carinho, no respeito, que luta, que corre atrás, mas que não perde a fé. Que a Páscoa seja renovação para você, para a sua família e que você nunca desista, porque você é muito massa. Deus te abençoe. Amém. Amém. E padre, para a gente poder finalizar também, claro, aproveitar aqui o momento, se eu puder fazer uma oração aí pelo nosso podcast. Com certeza. Podcast, a gente alcançar nosso objetivo e crescer. E levar essa mensagem até também de Cristo para mais e mais pessoas, que eu acho importantíssimo. Bora fechar os olhos. Pai de amor que comunica sempre a todos nós, através do teu Filho, da palavra, o amor, o bem, a verdade. Abençoa estes irmãos e irmãs que fazem aqui o Clubecast, que tem essa missão de somar, de evidenciar muita gente boa que favorece, que ajuda outras pessoas, a sociedade, que este ambiente e que todos os convidados que virão aqui possam sempre ser pessoas que vão colaborar e muito, com o bem das outras pessoas, com a evolução, com o progresso, mas sempre na perspectiva do Cristo, de juntar e nunca de afastar ou excluir ou deixar de lado. Abençoa, Senhor, estes vossos filhos, abençoa as suas vidas, abençoa todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Abençoa, Senhor. Pessoal, a gente fica por aqui com esse especial da Semana Santa. Com certeza vocês vão ver outros episódios aí também, quem gosta demais de fazer episódios como esse. E galera, para a gente poder finalizar esse Clubecast, com certeza esse episódio foi muito massa. Muito bem. Tchau, tchau e até a próxima, galera.